bom dia, né? Bom dia, paz do Senhor para quem é evangélico, para quem não é evangélico, tô dando um bom dia. E eu vou fazer esse vídeo só dos sonhos para vocês, né? Mas é impossível fazer o vídeo só de um... Hoje é quarta-feira, né? Um bom trabalho para vocês e que Deus abençoe esse dia para vocês, né? Para todos nós, né? Que abençoe esse dia para todos nós, que nos proteja da graça dele. E deixa eu continuar. Sempre quando eu solto os sonhos, é impossível só soltar os sonhos. Eu tenho que soltar o sonho, tenho que soltar Santas Escrituras, porque é referente aos meus sonhos, entendeu? Por isso que Por isso que eu chamo vocês pra internet, entendeu? Porque todos os meus sonhos estão baseados nas Santas Escrituras, entendeu? Não tem por onde as pessoas terem dúvida. Jesus está voltando, vocês se alerte. Jesus está voltando, é tempo de conserto, é tempo de arrependimento, é tempo das pessoas estar o quê? Direto em vigilância, porque o Messias está às portas. O Messias está às portas para vir nos buscar, né? Glória a Deus quem subir com ele. Glória a Deus, né? Quem for retirado da terra. Cuidado para não ir pagar um alto preço, né? Como tem escrito nas todas as escrituras. Vigiai o caminho de vocês, né? A Santas Escrituras, ela tá o quê? Justamente para nos tirar de certos cantos. Certos cantos não, dos cantos horríveis, né? Porque pelo que eu li já do inferno, o inferno é um canto terrível. É um canto que as pessoas vão ficar careca. É só vocês lá Santas Escrituras, eu não leio para vocês. Vocês leem, ó. Isaías o quê, meu Deus? Deixa eu ver aqui, Isaías, eu até passei. Só que eu não ia soltar Isaías para vocês não, entendeu? Ó, é Isaías 3. Isaías 3, vocês vão no versículo 16, versículo 17, versículo 18. No versículo 24, as pessoas vão herdar, essas pessoas que causam escândalo, vão herdar um canto desse terrível. Ninguém quer um canto desse, mas também ninguém quer se desfazer das coisas do mundo, as coisas que nos afastam de Deus, né? Então, por isso que eu digo, esteja vigilante. Preste atenção, ó. Eu vou só ler um textinho desse texto, ó. E será que em lugar de perfume haverá mau cheiro? Por cinto, uma corda. Em lugar de penteado dos cabelos, calvície. Em lugar... Ó, presta bem atenção. Um canto desse aqui não é no céu, não. Pode tirar o cavalinho da chuva que não é no céu, não. Porque esses cantos, quando eu detalhando aqui, esse Isaías é um profeta que sempre Cristo relatou lá no Novo Testamento. Vocês vigiem, né? Ó. Em lugar de vestido luxuoso, panos de saco. E queimaduras em lugar de formosura. Vocês estão vendo aí? Queimadura no lugar de formosura. Um canto desse é no céu? É não, mesmo, porque um canto desse não é no céu, não. Claro, no céu, Deus não vai queimar nós. Por exemplo, para vocês verem, né? Então, esse canto aqui é o que as pessoas vão herdar, essas pessoas que causam escândalo, entendeu? Vocês têm, as pessoas têm que aprender a escutar a palavra de Deus. Tá tudo nas Santas Escrituras. Eu vou ler aqui 50. É 50 mesmo? É 50. Eu vou ler o versículo 5 para vocês, ó. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos e não fui rebelde. Agora, próximo à vinda dele, Cristo está abrindo os ouvidos de muitas pessoas na face da terra. Não é de pouca, não, é de muitas. Dos crentes, dos católicos, dos evangélicos, ele está abrindo o ouvido de todos vocês. Do católico para que saia da idolatria e para que comece a caminhar com ele. Os crentes, né, os evangélicos, tá abrindo os olhos de vocês, os olhos e os ouvidos de vocês, para que vocês, o quê? Vigiem o caminho de vocês, entendeu? Ó, deixa eu repetir de novo, e vou ler o versículo completo, porque para mim, ele é duas frases de grande importância, né? Por que não dizer logo 3, né? Porque, ó, o Senhor Jeová, ele já tá dizendo que é ele que tá falando com vocês, ó. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos e não fui rebelde, tá vendo? É 3 fases, ó. Não me retirei para trás, a última. Entendeu? Primeiro ele começa se identificando que é ele que tá falando com vocês. Segundo, ele tá dizendo, ó. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos e não fui rebelde. Não me retirei para trás. Deus fala com as pessoas, Cristo fala com as pessoas, Deus fala com as pessoas têm mania de quê? De entortar, não é nem entortar, entorta os beijos, né? Que entortar os ouvidos não dá certo, né? Então, vira os beijos, né? Então, por quê? Porque não se agrada das coisas que está escrito nas Santas Escrituras. Mas quem dera se vocês derem ouvido, entendeu?
Porque elas é o quê? Ela é para a nossa salvação da nossa própria alma, né? Pronto, encerrei para vocês. Ó, presta bem atenção, esse versículo aqui é maravilhoso, ó. As minhas costas ofereci as que a minha, versículo 6. Isso aqui é com certeza para mim, glória a Deus. As minhas costas ofereci aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontam. Glória a Deus, isso é verdade, glória a Deus. E me cuspiam, glória a Deus. Esse versículo para vocês, é o versículo 6, ele é muito maravilhoso, glória a Deus. Jamais virarei o quê? Jamais tirarei a minha face, né? Então, porque o Senhor Jeová me ajuda, assim não me confundo. Por isso pus o meu rosto como uma rocha, porque sei que não serei envergonhada. Com certeza absoluta, o Senhor Deus de Israel, ele é o quê? E quando ele falou comigo, eu não fui rebelde. Ele falou comigo o quê? Uma vez eu não fui rebelde. Quando Deus fala com a gente tem que abaixar a cabeça e o quê? Aquietar as coisas que ele fala com a gente, entendeu? Agora, quando o pai fala com o filho, que o filho se rebela contra o pai, aí arca com as consequências, né? Não vamos ser o quê? Filho desobediente, né? Glória a Deus. Encerrei pra você. Mesmo tá lendo aonde? É Isaías 51, versículo... O versículo 5 e o versículo 6. 2 versículos pra vocês. Isso é de grande importância, entendeu? Tudo que eu passo para vocês é de grande importância para que vocês sejam salvos agora no dia do arrebatamento. Se vocês escutar o que está escrito, se vocês pôr em prática, pode ter certeza que vocês não vão só ver ele. Vocês vão ver e vão ser retirados da terra para ir com ele. Mas cuidado, pelo amor de Deus, cuidado para que você não seja retirado para outro canto. Por causa de quê? Por causa de teimosia, entendeu? Ó, Eva estava caminhando com Deus. E Eva o que? Desobedeceu. Deus disse que não era para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela foi lá e comeu. Ela cobiçou com os olhos e foi lá e comeu. Então, ela fez o quê? Ela foi rebelde, porque já tinha uma sentença. Não come, de tu comer, tu morre. Então, a pessoa faz o quê? Se na Bíblia tem dizendo, não faz isso, a gente faz, então... A gente faz a mesma coisa que Eva fez. É a mesma coisa, não há diferença de nós para a Eva, entendeu? Tá repreendido. Sangue de Jesus tem poder. Ó, presta atenção que eu tô falando pra vocês, ó. A gente passa uma vida aqui na terra, né? Uma vida... Muitas pessoas, o que? Passam uma vida assim, boa, né? Vou fazer uma comparação aqui, a vida boa. Mas quando as pessoas começam a ficar doentes, começam a pagar um preço. Aí a pessoa paga um preço aqui na terra, né? A pessoa paga um preço... Deixa eu ajeitar esse cabelinho aqui. A pessoa paga um preço aqui na terra. Quando sai da terra, vai sofrer novamente. Passa um tempo aqui na terra. Aí faz as escolhas tudo errado. Quando chega lá na frente, sai da terra, vai viver para sempre para sempre o quê, né? Porque pelo que eu leio das Santas Escrituras, a pessoa vai viver para sempre em tormento eterno. É isso que vocês querem? Quero não, mas para minha alma não. Pois então, por isso que eu digo a vocês. A gente vive o quê? Vou falar 50, 80 anos aqui. Aí quando sai daqui, aqui é uma passagem, né? Quando sai daqui, vai viver para sempre em tormento eterno. Ninguém quer isso. Mas também ninguém se conserta para ir para o reino do céu, entendeu? Porque como eu já li para vocês, o céu é santo. Só o nome eternidade é santíssimo. Quem habita nas alturas é o sublime, é o alto, o sublime, santo também, né? Até de falar o nome me arrepeu. Então, para vocês verem, e as pessoas, não, eu vou assim, porque... Não é bem assim que funciona o reino do céu, não, entendeu? A gente, quando vai comparecer na frente do juiz, a gente vai de qualquer jeito? Pode abrir a boca e falar qualquer coisa? Pode não, pois então. Avalie na presença de um Deus, entendeu? Aí que redroba muito mais. Se a gente tem consideração pelo juiz que está na terra que a gente está movendo, avalie perante um Deus, entendeu? Que ele é o quê? Ele rege o céu e rege a terra, entendeu? Espero que deixe assim bem esclarecido, né? Meus amores, já comecei, agora ainda não soltei o sonho, né? Vou soltar, mas vou soltar Santas Escrituras junto com o sonho, tá bom? Eu falei que eu ia soltar um versículo pra vocês, eu ainda não soltei, né? Deixa eu soltar aqui só um trechozinho dele pra vocês.
desse lugar de tormento, né? Sabe por que que eu sempre falo pra vocês? Sabe por que que eu sempre mostro a vocês? Ai, que é marca. Glória a Deus. Sabe por que que eu sempre leio pra vocês? Para que vocês, o quê? Vocês se desviem de um caminho desse, entendeu? Chega pra Deus, Senhor, como é que eu tô o meus caminhos contigo? Se o meus caminho estiver errado, me conserta. Não é pecado a gente chegar e pedir pra Deus nos consertar, não. Muito pelo contrário. Isso é o quê? Isso é o quê? A gente é o que tá chegando, reconhecendo as nossas falhas. Senhor, tiver alguma coisa em mim que não tá conforme a tua vontade, retira de mim. Por causa disso, eu não quero perder a minha salvação, entendeu? Por causa disso, eu não quero ser desviado do teu reino, entendeu? Qualquer coisa que nos impede, nós estamos caminhando com Deus, porque existe. Na face da terra existem muitas coisas que nos tiram do reino do céu e da presença de Deus. É coisa que você jamais imaginar que tirasse. Entendeu? Porque o inimigo, ele não vai dizer assim, olha, se tu usar isso aqui, tu vai pro inferno. Se ele colocasse isso, ninguém usaria. Usaria? Não, mas ninguém usaria. Pois então, por isso que eu digo a vocês, entendeu? O inimigo, ele entra na casa de Deus, ele entra o quê? Ele entra de pontinha de pé. Entendeu? Para que não dê definição. Porque se vocês perceberem que vai tirar a salvação de vocês, vocês rebolam fora. Mas ele não quer isso. Ele vai entrar o quê? Ele vai entrar de fininho, entendeu? Bora pra cá? Ó. Esse aqui é do dia da vinda do Senhor. No dia da vinda do Senhor, preste atenção. Muitas pessoas vão herdar isso. E elas estão o quê? Caminhando dentro da casa de Deus. Ó, andando com seus próprios pezinhos. Por isso que eu digo, cuidado. Mateus 13, eu vou ler o versículo 40, ó. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, preste atenção, lá tem um joio e tem um trigo. O joio é o quê? Aquele desobediente. Todos nós que estamos dentro da casa de Deus somos filhos de Deus. Mas tem o quê? Tem aquelas pessoas que têm tendência a desobedecer a Deus, entendeu? São mais me render aos pés dele do que desobedecer a ele, ó. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, então... Muitas pessoas de dentro da casa de Deus vão ser colhidas para ser queimada. Já parou para pensar? Está escrito, está profetizado. Falta só acontecer. Ó, assim será na consumação deste mundo. Após não, é na vinda do Senhor. Na vinda do Messias, assim como o Messias ficar em cima das nuvens que nós vimos ele, então vai acontecer isso. Isso que está profetizado, assim que nós vimos ele, todo o povo na face da terra, assim que se concretiza esse versículo aqui. Entendeu? Ainda falta o restante para se concretizar, né? Então, que é daquelas pessoas que não pode se marcar com a marca da besta. Que são que as 5 virgens loucas que vão ficar para trás, né? Ó. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, e ele colherão do seu reino todos os que causam escândalo e cometem iniquidade. Por que que ele vai juntar todos os que causam escândalo e cometem iniquidade? Porque não está conforme a vontade dele. Lugar de dar bom exemplo, está causando escândalo dentro da casa do nosso Pai, entendeu? Quando causa escândalo, falta com respeito com ele, é só vocês prestarem atenção. Continua. E outra, iniquidade. Jamais pode haver iniquidade na casa do nosso Pai, entendeu? Vou ler outro versículo, ó. E lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Por isso aquele versículo ali para vocês do livro de José, confirma isso aqui. Que aquelas pessoas, o quê? No lugar de formosura vai ter queimadura. Por que vão ter queimadura? Ó. E lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Por que naquele versículo de Isaías está dizendo que as pessoas o quê? No lugar de cabelo vai ter calvície, porque estão sendo queimados. Tá, acha que vai ficar cabelo na cabeça da pessoa sendo queimado? Não mesmo. Pois então, preste atenção nos versículos. Tô lendo para vocês, ó. E pranto, sabe o que é pranto? Muito choro lá no abismo, entendeu? E ranger de dente é muita dor, as almas sendo queimadas. Mesmo, mas ninguém quer isso, pois então começa a caminhar com Deus. Se santifica, o nosso Deus, o Deus de Israel, ele é santo. E ele exige da nossa parte santificação. Olha, santificar não. Preste atenção, uns vão herdar a glória de Deus, outros vão herdar o castigo, que eu acabei de ler para vocês, ó. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai.
quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tá vendo? Ó, os justos vão resplandecer. Então, dois tipos de... Ó, preste atenção ao que eu vou explicar para você. No arrebatamento, 5 vai ser deixado para trás. E outros vão ser tirados para o lado esquerdo. Para o quê? Para herdar isso aqui que está escrito na Santa Escritura. E outros para herdar o que eu acabei de ler para vocês. Os justos resplandecerão no reino do seu Pai. Então, uns vão ser o quê? Resplandecer no reino do seu Pai. E o outro vão o quê? É o que eu acabei de ler para vocês. Serem lançados no lago de fogo. Por quê? Por desobediência. Por quê? Por pisar em cima da palavra de Deus. Pisa em cima de quê? Das Santas Escrituras. Entendeu? Quanto tem aqui nas Santas Escrituras? Vou mostrar esse versículo para vocês. Ainda nesse vídeo aqui que eu vou encerrar logo esse vídeo. Para que não fique muito grande. Mas ainda vou soltar um sonho para vocês. Curtiu mais outro. Glória a Deus. Eu vou repetir aquele versículo que eu li no começo do vídeo, ó. E será que em lugar de perfume haverá mau cheiro? Um canto desse não é no céu, não. Porque vocês viram o versículo que eu li para vocês em Mateus, ó. Esse profeta aqui é Isaías, o profeta que Cristo sempre anunciou nas Santas Escrituras, presta atenção. O pergaminho dele foi achado completo. Daquele tempo de Cristo até antes de Cristo, esse pergaminho foi antes de Cristo. Esse pergaminho foi antes de Cristo, que Cristo estava o que falando sobre ele nas Santas Escrituras, entendeu? Lá no Novo Testamento, ó, presta atenção, ó. E será em que lugar de perfume haverá mau cheiro? Existe só 2 caminhos, como eu já li para vocês. Um caminho que conduz ao céu, que Cristo é o caminho. E outro caminho que conduz à perdição, que é o caminho do abismo. Preste atenção. Por cinto, uma corda. No lugar de muitas pessoas usar cinto nos vestidos, vai usar o que? Uma corda. Para que uma corda? Já imaginou? Eu sempre fico pensando sobre o detalhe desse versículo. É uma pequena frase, mas se você soubesse o significado que tem as pessoas usarem cinto, entendeu? Ó. Em lugar de cabelo em lugar de penteado dos cabelos, calvície. Por que os cabelos vão cair? Lá no céu as pessoas estão com os cabelos, né? Lá na glória, lá perante a presença do nosso Pai, né? Então, só. Em lugar de vestido luxuosos, panos de saco e queimaduras em lugares de formosura. Você está vendo aquele versículo que eu li para vocês? Você está vendo como faz diferença? Ó, vou repetir novamente, ó. Em lugar de vestidos luxuosos, panos de saco. E em lugar queimaduras em lugares de formosura. Tá vendo? Queimadura em lugar de formosura, entendeu? Por que vão se vestir de pano de saco? Por que no lugar de cabelo vai ter calvície? No lugar de haver bem cheiro, né? Um perfume cheirosinho, por que vai haver mau cheiro? Tá escrito nas Santas Escrituras, nada que tem aqui eu tiro. Principalmente do livro aqui, quer dizer que são 3 profetas que eu prestei atenção. Não sei se é Zacarias, que Cristo pronunciou ele lá no Novo Testamento, parece que é Zacarias. Não sei se é Daniel, essa sei que é 3 ou é mais, que ele fala nas Santas Escrituras, entendeu? Lá no Novo Testamento, por isso que eu digo, toda a Santas Escrituras ela é perfeita e agradável para o nosso coração e para os nossos olhos, e para a nossa mente, entendeu? Entreguei para vocês. Bora ver as pessoas lá no livro do Apocalipse que vão se vestir resplandecentemente. Tô aqui no livro do Apocalipse. Deixa eu encontrar aqui para me soltar para vocês. Pronto, aqui, ó. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente,
porque o linho fino são a justiça dos santos. Você está vendo como é que nós vamos se vestir? Por que eu li aquele versículo lá, aqui em Apocalipse 19, e o versículo... O versículo 8, por que estou dizendo que a gente vamos se vestir de vestido resplandecente? Por quê? E por que lá no livro de Ezequiel, não, Isaías está dizendo que as pessoas vão se vestir de pano de saco? Porque são dois cantos diferentes, são dois caminhos diferentes, para que vocês compreendam as Santas Escrituras. Eu estou lendo tudo bem direitinho, do jeito que está aqui. Leu, ainda digo o versículo para vocês. Vai para lá se vocês mesmo quiserem caminhando com seus próprios pezinhos, né? As Santas Escrituras eu tô lendo para vocês, entendeu? Uns vão se vestir de vestes o quê? É de linho fino, puro, resplandecente e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Por isso que eu te digo, cuidado, presta atenção. Deus é santo, exige santidade de nós, entendeu? Deus é santo, entendeu? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ó, o último versículo, vou soltar um sonho para vocês, ó. Primeiro já tá onde? Tô em Lucas. Lucas mesmo? Deixa eu ver se é Lucas. É Lucas, Lucas. Não, é Lucas 17. Lucas 17, ó. Vou ler o versículo 26 para vocês, sabe por quê? Porque fala do dia da vinda do Senhor, entendeu? Ó, igualzinho no dia do dilúvio, porque a igreja tá cheia, tá lotada. Mas o que a vaidade, elas não se desfaz da vaidade, entendeu? Por isso que Cristo diz, arrependei-vos, porque é chegado a segunda vinda do nosso Messias, para buscar o quê? As 10 virgens. 10 virgens ele queria levar, mas ele sabe, tem certeza que só vai 5 com ele. As outras 5 são que loucas, vão ficar para trás, para pegar um alto preço, né? Ó. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem, tá vendo? No dia da vinda do Senhor vai acontecer igualmente no dia do dilúvio. Ó, no dia do dilúvio, tia Noé pregando com vocês. Entendeu? No dia do dilúvio, tia Noé pregando com vocês. E Cristo deixando esse versículo, que vai ser do mesmo jeito. Uma pessoa vai estar com vocês, chamando vocês o arrependimento. Entendeu? E vocês veem que foi o quê? A humanidade inteira pereceu. Só se salvou o quê? Só vai se salvar as 5 loucas, as 5 prudentes. As 5 loucas vão ser deixadas para trás. Por quê? Porque come do sangue dele, come do corpo e bebe do sangue, mas não anda conforme a vontade de Deus. Vou dar outro exemplo aqui. O que adianta eu comer do corpo dele, beber do sangue, eu ser um pastor? Pode até doer, mas a verdade eu tenho que dizer. O que adianta eu comer do corpo dele, beber do sangue dele lá na porta da igreja, ter venda? Como eu participei de uma cena numa igreja. E quando eu terminei de ser, que acabou o culto, tinha venda. E o pastor fez o quê? Pisou em cima das Santas Escrituras. Por quê? Porque ele comeu e ele sabe que tem escrito aqui que Deus, Cristo, o Messias, ele se revoltou e tirou todo da frente do templo. Por que um pastor, um homem consagrado a ser sacerdote, por que ele aceita isso? Por que ele pisa em cima das Santas Escrituras e faz isso? Na porta da casa, onde é o quê? Onde é um templo do nosso Pai. Isso é ilícito, tá pisando em cima. Fica com raiva de mim? Pode ficar, não tem nenhum problema não. Isso jamais é o que é aceitável. Se Cristo aparecesse, podia ter certeza que Cristo revirava a mesa novamente, entendeu? Muitas vezes já me deu vontade de fazer isso. Mas o que? Eu peço a misericórdia de Deus para com essas pessoas que fazem isso. Por quê? Porque estão pisando em cima das Santas Escrituras. Se Cristo fez isso, foi para deixar de exemplo para nós. Que Cristo não quer essas coisas na porta da casa dele. Quer vender? Tem outro canto, não sou contra vender. Quer vender? Porque Cristo, presta atenção que eu vou dizer, Cristo sustenta a obra dele na face da terra. Ele vai atrás de um, atrás de outro e sustenta a obra dele na face da terra. Não precisa as pessoas estarem fazendo isso não, entendeu? Porque está causando escândalo, está pisando por cima das Santas Escrituras. Vai doer, vai, mas vai sarar, sara. Abre uma ferida, mas Cristo sara, entendeu? Porque Cristo, ele é o que? O nosso Messias. Vou soltar outro sonho, vou soltar um sonho pra vocês agora. Tá um pouquinho grande, mas vou soltar o sonho pra vocês, viu? Olha, Jesus está às portas. Jesus quer o quê? Jesus quer algo que eu vou soltar pra vocês no livro de...
Isaías, eu sempre falo, Isaías vai ser até o dia de eu sair da terra, Isaías, o livro de Isaías, ó. Pronto, tá aqui. O que é que Cristo exige de nós? Da congregação dele. Cristo exige o quê? Principalmente dos nossos pastores, né? Ó. E dizei, aplanai a estrada, aplanai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Cristo está pedindo o quê? Os pastores. Tira o tropeço do meio do caminho do meu povo, para quando eu vim, eu levar todos. Cristo está pedindo o quê? Para os pastores. Tira o tropeço do meio do caminho do meu povo, para quando eu vim, eu levar eles, entendeu? Ó, vou repetir o versículo. Mesmo tu tá lendo aonde? É Isaías 58, ó. E dizia, aplanai a estrada, aplanai o caminho, tirai os tropeços do meio do caminho do meu povo. Tem tropeço. A casa evangélica, a casa do meu pai, a casa do meu noivo, tá cheia de tropeço. O povo quer ir para o céu, mas tá cheio de tropeço. Tira os tropeços do meio do caminho do meu amado. Não tá no meio do caminho dele, tá o quê? Tá no meio do caminho das ovelhas dele. Ele quer o quê? Que retira os tropeços do meio do caminho das ovelhas dele, retira os tropeços, retira tudo que não convém à vontade dele. O nosso amado Deus de Israel, o meu Messias, é o que ele pede o conserto, entendeu? Para que quando ele chega, ele leve. Entreguei para você. Ó, vou soltar o sonho da árvore, que desde antes eu tenho alguma coisa me incomodando, pedindo para me soltar. Eu tive um sonho que eu tava num canto, eu tava numas casas, é assim, não é como se fosse vila, né? Eu tava lá numa casa, quando eu tava lá, chegava lá, eu não gosto nem de falar, né? Mas eu vou ter que falar. Chegava o meu ex, né? Pai do meu filho, né? Vou falar assim, né? Então, ele chegava logo direto, né? E quando ele chegava pra mim, né? Eu chegava, conversava com ele, conversava comigo, eu dizia assim, tu já casou, tu tem filho? Ele disse, tenho. Presta atenção que eu tô falando em algo que ele soltou pra mim nas Santas Escrituras, entendeu? Nas Santas Escrituras não, presta atenção, me perdoa. Eu vou falar pra vocês algo que tá escrito, não é nem que esteja escrito, é porque eu tenho muita mania de estar falando nas Santas Escrituras, né? Até os meus sonhos eu faço assim, né? Então, Cristo também tá botando algo nos meus pensamentos, né? Mas vou deixar quieto, depois eu procuro pra soltar pra vocês, referente a esse sonho. E ele chegou pra mim e disse assim, eu já tenho um filho. Ele disse que tinha um filho. Era um filho. Ele disse que tinha um filho. O filho dele tinha 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses. Entendeu? E ele, mesmo na minha frente, já tá com várias vezes que eu estou com água, né? E na minha frente tinha um rio. E esse rio, a água era transparente que dava pra mim ver o chão. Mas no meio assim do rio, mesmo no início, tinha uma água azul, um azul marinho, uma água azul bem marinho mesmo, como se fosse assim uma piscina quadrada, só essa água, dessa cor, desse jeito. E ele chegava, ele entrava e tomava um banho junto com esse menino, dentro desse canto. E eu passava, mas não passava por lá por dentro não, dessa água escura não, era da cor de azul marinho, bem forte mesmo. E ele chegava, ele mergulhava o menino. E eu passava assim, mas era caminhando onde eu via o chão. Eu via o chão, pisava no chão, aí eu passava por lá, entendeu? Eu passava olhando assim, passava assim, bem pertinho assim da beirada, só olhando, tá entendendo? Eu tava era com medo, né, então. E quando quando passou essa parte desse sonho, eu cheguei numa casa. Nessa casa tinha um pé de árvore, um pé de árvore que eu nunca vi na face da terra, né? Eu vou bater uma foto de algo que Cristo me mostrou no céu, vou bater uma foto e vou soltar pra vocês. Que é quase comparado isso. E essa árvore, ela estava plantada na terra, e ela era tão grande, a raiz, não é raiz, era árvore mesmo. Ela era tão grande, ela estava plantada na terra. Dentro dessa casa, ela estava plantada na terra, e ela ia, mas ela subia, ela chegava até o céu, essa árvore, ela chegava até o céu, essa árvore. E lá, né, ela olhava assim pra mim, né, ela olhava pra mim, ela botava assim uns olhos no céu pra mim, né, essa árvore, e eu chegava a achar ela assim, tão assim, bonitinha, né, aí eu chegava pra perto dela, e assim, no chão, assim,
como as folhas dela, não tem as folhas que caem, né? Não sei se é folha ou é pérola dela, né? Caía no chão. E as pérolas dela, né, que caía no chão, era do formato da língua de uma cobra. E eu chegava assim pertinho do pé de planta, né, como fosse uma rosa, né? Assim, as folhas dela, não sei se era flor ou era uma rosa. Quando eu chegava assim perto dela pra me pegar ela, né, ela colocava a língua pra fora, mas era a língua de uma cobra preta, fazendo assim, aberta, fazia assim, desse jeito, assim, pra fora. Aí eu tomava um susto, eu me afastava pra trás, eu dizia assim... Eu me afastava e eu dizia assim, tem uma cobra dentro da árvore. Eu dizia desse jeito, tem uma cobra dentro da árvore. Eu me afastei. E eu olhava pro chão, né, quando eu olhava pro chão, e eu via que o mesmo formato das pérolas dela, que caía no chão, era o mesmo formato de uma língua de uma cobra. Por isso que eu digo a vocês vigiam, viu? Tem algo terrível para acontecer na face da terra. E Cristo me mostrou já várias vezes essa imagem no céu, formato de uma árvore assim muito grande. Lá no livro do Apocalipse tem. Que é justamente o quê? É justamente o quê? Sabe o quê que é justamente? Vou mostrar pra você lá no livro do Apocalipse. Ó, é porque ele tá pedindo pra me falar, eu tô falando, né? Ó. Não é aqui não, peraí. Pronto, é aqui, ó. Presta atenção, esse versículo que eu vou dizer como é referente ao sonho que eu tive dessa árvore que ela vai até o céu. E essa árvore representa o quê? Essa árvore representa uma religião. Essa religião ela já está muito grande. E aqui a Bíblia fala que ela é tão grande mesmo, que o pecado dela já se acumulou até o céu. Presta atenção, ó. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou da iniquidade dela. Isso aqui está se referindo, sabe do quê? Do tempo católico. Ó, o versículo 5, que é Apocalipse 18. Deixa eu ver se é Apocalipse 18, o versículo 5. Vou ler, ó, eu vou começar logo do versículo, vou ler assim, uns 4, 5 versículos para que vocês compreendam o sonho, entendeu? Porque ela parece ser uma árvore boa, entendeu? Parece que dá assim, bons frutos, mas não. Dentro dela tem uma serpente. Você vê, lá no início, a serpente que enganou a Eva, entendeu? Tá repreendido, o sangue de Jesus tem poder, ó. E eu vi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu. Quem está convidando a vocês para sair? Deus está convidando vocês para que vocês saiam do tempo católico. Porque para ele vai vir uma grande sentença agora no dia do arrebatamento, viu? Presta atenção, ó. Para que não seja... participante dos vossos pecados e para que não ocorra nas suas pragas. Então, para ela tá o quê? Muita praga vai chegar para ela, viu? Vou continuar aqui, ó. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou da iniquidade dela. Você está vendo? O sonho dessa árvore é uma árvore que essa árvore que caminhou, ela chegou até o céu, entendeu? O sonho que eu tive é uma árvore linda, bonita, ela chegou até o céu. E quando eu fui olhar, no pé da planta, eu fui olhar, tinha uma língua de uma serpente, essa serpente estava dentro da árvore, entendeu? Só vocês captar a mensagem, né? Ainda estou lendo as Santas Escrituras. Tornarei-lhe a dar como ela vos tem dado e retribuirei em dobro conforme as suas obras. Tá vendo como tá falando de um templo? No cálice em que ela vos deu a beber, dá-lhe ela em dobro. Ainda bem que o nosso Deus é um Deus santo, maravilhoso, que o que ela fez com o que ela fez com o povo que estava dentro da casa dela, né, que enganou, então Deus vai dar ela em dobro do que ela fez, entendeu? Tá chegando o dia perto dela chegar a pagar por isso, presta atenção, ó. Vou ler o último versículo agora, presta atenção, ó. E um forte anjo lançou uma pedra como um grande mão e lançou-a no mar. Disse, como enganar, como com impacto, com igual impacto lançará a Babilônia, aquela grande cidade, e não será mais achado. É agora, no dia do arrebatamento, Deus vai lançar ela o quê? Por terra, entendeu? E ela nunca mais ela vai ser achada, né?
A Babilônia, você está vendo? A Babilônia é o quê? Esse templo que ele já o quê? Ele pisou muito em cima das Santas Escrituras. Pegou muitos fiéis e o quê? E conduziu a canto que não devia, entendeu? E Deus o quê? Deus é um Deus de justiça. Deus vai o quê? Vai dar eles agora em dobro, entendeu? Encerrei para você. Eu sei que o templo católico, ele tá com falha perante ele, mas eu intercedo pelas ovelhas dele, que estão lá dentro, porque como ele tá dizendo aqui, ó, sai dela, povo meu. Deus tem o quê? Vocês o quê? Vocês ovelhas como o povo dele, entendeu? Só que o que estão regindo vocês, não estão o quê? Estão regindo vocês não conforme a vontade de Deus, entendeu? Por causa disso, eles vão pagar um alto preço, porque o pecado, vocês vê que eu li no versículo 5, o pecado dele já se acumulou até o céu, que é justamente essa árvore que eu vi. Essa árvore ela é linda, ela plantada aqui na terra, ela cresceu tanto que ela chegou até o céu, entendeu? E Cristo já me mostrou, já várias vezes, nos 3 dias, foi 2 dias, Cristo me mostrou como se fosse assim, o formato de como se fosse, não, um formato de um pé de uma planta muito grande no céu. As outras vezes eu não filmei, mas dessa vez ontem eu filmei. Ontem eu filmei. Dia 25, né? Dia 25. Não, dia 24. Ah, não, acho que foi dia 25. Dia 25, eu filmei ela pra vocês. Entendeu? Vou bater só a foto e vou mostrar pra vocês, entendeu? E é verdade. O pecado dela já se acumulou até o céu, entendeu? Mas o Deus vai dar em dobro do que elas estão fazendo com vocês, entendeu? Eu amo vocês, Cristo ama vocês. Esse vídeo por aqui já tá muito grande, entendeu? Fui. Isso eu tenho um sonho. Me desculpa por eu ter gaguejado muito, porque vocês sabem que quando eu vou soltar os meus sonhos, eu fico nervosa. Porque o inimigo, e quando eu tô perante as pessoas, né, que eu tô soltando o sonho dentro da igreja, é que eu fico, meu coração acelera, eu fico toda me tremendo, eu com certeza mudo até de corpo. Esse aqui é o inimigo que não quer que eu fale com as ovelhas do nosso Pai. Mas nem por causa disso eu deixo de falar, gaguejando, ficando nervosa, as pessoas até percebem. Mas eu continuo fazendo a vontade do meu guerreiro, porque o Deus de Israel nunca perdeu uma batalha, entendeu? Então, ele chegou, pediu pra me ficar, e ele chegou, me mostrou que estava sozinho no evangelho, o ID dele. Então, assim, por isso que muitas vezes eu chamo as pessoas que querem anunciar a palavra de Deus, anuncia, entendeu? Quando a pessoa não espalha, ajuda a juntar, entendeu? Entreguei pra vocês, fui.